Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbeler, capítulo 1, exercício número 24. Vamos ao enunciado. A viga mestra AB suporta a carga na asa do avião. As cargas consideradas são a reação da roda de 175 kN em C, o peso de 6 kN do combustível no tanque da asa com centro de gravidade em D e o peso de 2 kN da asa com centro de gravidade em E. Se a viga estiver fixada à fuselagem em A, determine as cargas internas resultantes na viga nesse ponto. Considere que a asa não transfere nenhuma carga à fuselagem, exceto pela viga. Bom, para facilitar aí a resolução, vou utilizar o próprio desenho para fazer o nosso diagrama de corpo livre. Ou seja, vamos representar as cargas aí sobre a viga mestra AB para podermos encontrar as cargas internas aqui em A. Então, temos aí a força de 175 kN em C, que está aqui, tá? A força aí de 175 kN, que vem até a aplicação nessa linha de ação, tá? Aqui seria o ponto, tá? Deixa aqui representado. Aí a gente tem a força de 6 kN, que está aplicada no centro de gravidade em D. Então, a gente vai vir aqui e representar essa força de 6 kN. Depois a gente tem aí uma força de 2 kN que está aplicada no ponto E. Vou vir aqui no ponto E, uma força de 2 kN. Então essas são as forças que a gente tem aí aplicadas na fuselagem. Aí aqui em A vão aparecer aí as cargas internas resultantes, tá? A seção transversal, ela tá paralela ao plano XZ, tá? Então, perpendicular a ela tá o eixo Y. Então, vamos começar pela força normal, que é perpendicular à superfície. Nesse caso, na direção aí de Y. Vou colocar todas no sentido positivo. Então, aqui seria a normal, que está na direção Y, no ponto A. Paralela à seção, vou ter uma cortante em Z e uma cortante em X. Então, representar aqui no sentido positivo de X, seria a cortante VX no ponto A. E, representando aí no sentido positivo de Z, a cortante VZ no ponto A. Além aí das três forças, né? Duas cortantes e uma normal, a gente tem os momentos. Em relação ao eixo Y, a gente está torcendo a peça, né? Fazendo ela rotacionar em torno do seu próprio eixo. Colocando no sentido positivo aqui, tá? Tá rotacionando anti-horário. A gente tem aqui o torque em relação a Y no ponto A, tá? Vai torcer a peça quando rotacionar em torno de Y. Em relação a X, aqui a viga flat para cima ou para baixo. Sentido positivo, colocando o sentido positivo aí de X, que é rotacionar anti-horário, para cá estaria o momento, que é um momento fletor em relação a X, aí na seção A. Em relação a Z, ia fletir aqui para a direita ou para a esquerda, rotacionando em relação a Z para cima, a gente tem positivo nesse sentido, ou seja, rotacionando anti-horário, seria o momento fletor aí em relação a Z da seção A. Então, essas são as forças resultantes internas aí lá na seção A, que seria a fuselagem.
Agora a gente aplica as condições de equilíbrio para achar cada uma delas. Começando pelo somatório de forças em x igual a zero. Então, em x a gente só vai ter o VXA, né? Cortante em x. Portanto, a gente tem VXA, a única força, é igual a zero. Aí, fazendo somatório de forças em y igual a zero. Em y a gente vai ter a normal, né? É a única força nessa direção. Portanto, a normal de y em A é igual a zero. E fazendo somatório de forças em Z igual a zero, referencial é para cima positivo, a gente tem a cortante em Z. Então, portanto, a gente tem a cortante em Z. Aí a gente tem o menos 6 kN ali no ponto D, menos 6 kN. Aí a gente tem o mais 175 aqui em C, mais 175 kN. E tem o menos 2 kN, isso, igual a zero. Então, a cortante na direção Z vai ser igual aí, 100, aqui, menos 6 com 175, dá 169, com menos 2, 167, passa para lá, negativo, menos 167 kN, tá? Ou seja, significa que o sentido correto da cortante é para baixo, tá? Esse sinal de menos representa isso. E temos aí que aplicar agora o equilíbrio dos momentos. Vamos começar pelo somatório de momentos. Aí, em relação a x, isso tem que ser igual a zero, né? Em relação a x, a gente tem o próprio mxa ali, né? Para rotacionar em torno do eixo x, a gente tem aqui a força na vertical. Então, a distância a gente tem que encontrar em relação a y, ó. Então, a gente pega o braço aqui lá em relação à seção A, né? Pegando essa primeira força de 6 kN, ela vai girar a barra, vai empurrar para baixo, fazendo rotacionar em torno de y, em torno de x, e vai ser um momento negativo. Então, vai ser menos os 6 kN vezes a distância, que é de 1,8, vezes 1,8 metros. Aí a gente tem depois a força de 175 kN, que vai empurrar a barra para cima, rotacionando ela no sentido, quando empurro para cima, no sentido positivo, em torno de x. Então, é mais 175 kN vezes a distância. A distância até chegar em A seria essa distância aqui, que é 1,8 mais 1,2, que é 3 metros. E depois eu tenho a força de 2 kN, que vai empurrar aí a barra para baixo, fazendo que ela rotacione no sentido negativo de x. Então, um momento negativo, tá? De 2 kN, que é a força vezes a distância, que é de A até chegar no ponto E aqui, né? Em relação aí a distância y, então é 3 mais 0,6, 3,6 metros. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, a gente tem o momento mxa como sendo igual. Calculando aí, a gente tem menos 6 vezes 1,8 mais 175 vezes 3, menos 2 vezes 3,6. E dá 507. Desse lado, joga para o outro lado, fica menos 507 na unidade quilonewton metro. Ou seja, significa que o momento lá na seção A não é nesse sentido adotado, ou seja, não está girando no sentido positivo, e sim no sentido negativo, para a gente ter a condição do equilíbrio. Aí a gente vai ter o momento em relação a y, o somatório de momento em relação a y. A gente tem lá que a reação é o torque
YA, né? Aqui, que seria o momento em relação a Y. A gente está torcendo a peça, então o torque para torcer, ou seja, rotacionar aí a peça em torno de Y. A gente tem a força na vertical e o braço vai estar paralela ao X, né? Então, a gente tem essa força de 6 kN em relação aqui ao eixo Y, essa distância. Quando eu empurrar essa força para baixo, ela vai rotacionar a peça nesse sentido, ou seja, no sentido positivo de Y. Então, a gente vai ter aí mais uma rotação aqui, que é dos 6 kN, vezes a distância do ponto D até chegar no eixo Y, que é o 0,45 metros. Aí a gente tem a força de 175 kN não causa momento, porque já está aplicada em cima do eixo Y, né? Então não tem distância aí o braço. A força de 2 kN empurrando a barra, né? A viga mestre daquele lado, ela rotaciona a barra no sentido negativo de Y. Então, momento negativo de menos 2 kN. A distância do ponto E até chegar em Y, que é essa distância aqui, de 0,3 metros. Isso tudo igual a zero. Então, o torque em relação a Y vai ser igual. Vai ser 6 vezes 0,45 menos 2 vezes 0,3 dá 2,1. Positivo aqui, joga para o outro lado, menos 2,1 kN/metro. Esse é o torque que está aí ao contrário desse sentido aqui que eu coloquei, tá? Para manter o equilíbrio, essa seria a reação lá em A. E por último, o somatório de momento em relação a Z, isso tem que ser igual a zero. A gente tem o momento fletor MZA, né? E para rotacionar a peça em torno de Z, eu teria que ter uma força aqui na horizontal, né? No plano X. Aí Y, eu não tenho nenhuma força para fazer essa barra rotacionar em torno aí de Z. Então, esse é o único momento aplicado, que é igual a zero. Então, temos aí todas as cargas internas determinadas lá na fuselagem, que é no ponto A. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!